No domingo, Dia dos Pais, eu estava aqui em casa sozinho, porque minhas filhas não estavam, elas moram longe, minha mulher está viajando, e adivinha o que eu fui fazer? Como eu estou participando do torneio, eu fiquei o dia inteiro fazendo trade, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, olha só o que eu estava fazendo aqui, ó. Televisão, Open Interest. O notebook, Open Interest. O outro, Crypto Bubbles. E no outro, os mercados da Binance filtrando moeda. O dia inteiro, né? Aí, anotando no papelzinho qual moeda queria selecionar para short, qual para long, eu já vou entrar um pouco nesse detalhe, né? Como é que estavam as moedas, não é só eu entrando minha letra, diga-se de passagem, né? Mas o que foi legal é que o resultado no final do dia eu fiquei em terceiro, né? No grupo. Então isso valeu a pena. E aí, o que que aconteceu que eu acho legal destacar, né? No primeiro dia, que foi na quinta que eu iniciei nesse torneio, eu usei a seguinte estratégia. Eu abri uma operação de head, né? Ou desbalanceado, ou um head na mesma posição, e ia acompanhando, modificando, e faz o take, enfim. Não foi muito bom. No segundo dia, na sexta-feira, eu já passei a adotar uma outra estratégia, né? Eu passei a pegar moedas que estavam com uma tendência de alta e abrir long, e moedas que estavam na tendência de baixa, abrir short. E o que que aconteceu? Também assim deu um resultado legal, tanto que eu pulei de posição, né, no grupo, mas ainda não estava certo. Mas o porquê que não estava tão bom, né? Vamos dar uma olhadinha aqui do TradingView. O que acontece? Por que que eu não estava tendo resultado, né? Simples. Você vai fazer scalp em dias em que a movimentação, então no Bitcoin no gráfico diário, a movimentação, eu falei isso no análise semanal, não tem nada aqui de movimento, né? A variação nos dias que vem antecedendo, já faz vários dias, não foi só no final de semana. Você tem ou pouca variação ou movimento muito rápido e muito com agulhada, tanto faz para cima ou para baixo, que é busca de liquidez, né? Esse mercado, ele é bem disso, né? Olha só, agulhada para cima e para baixo, agulhada, agulhada, agulhada para cima e para baixo, agulhada. Então, assim, e aí você fazer trade scalp numa situação como essa, se não tomar cuidado, é estopado toda hora, né? Então, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E aí, já no sábado, eu já comecei a mudar um pouco a estratégia, a mesclar, sair, a maioria das operações saindo quando eu estava dando um lucro, já via, começava a reverter, saía fora. E sempre Open Interest, né? Sempre usando o Open Interest. E no domingo, eu comecei a fazer mais, continuei com a estratégia que mais me deu resultado, que foi as entradas com moeda que está para long, né? Moeda que está com tendência de alta, entrava de long, moeda com tendência de baixo, e comecei a mudar os tempos gráficos, né? Na sábado eu estava mais fazendo com base numa hora. No domingo eu passei a fazer com 4 horas, 15 minutos. E fazia head. Então, a hora que eu via que o posicionamento do preço tinha andado contra, eu posicionava um head. Então, assim, foi mais assertivo. Porém, então deixa eu usar uma moeda aqui, só para a gente ter uma ideia aqui do que foi isso daqui. Ó. Olha só, essa é a Magic. Eu venho fazendo take nessa moeda, né? Dessa brincadeira toda. Ó. Aí é que agora tá uma coisa de louco, né? Deixa eu ver aqui, ó. Uma hora. Olha lá, eu tinha visto, eu lembro dessa operação aqui, ó. Eu vi esse oco aqui, ó, numa hora e posicionei um alarme aqui, ó. E posicionei, eu tinha comentado até no outro vídeo, que como estava tudo muito, a movimentação estava muito com pouca variação, né? No sábado, eu posicionei alarme em várias moedas. Eu tenho hoje um filtro
deixa eu ver aqui, ó, com, sei lá, 10, 20, 30, 40, umas 50 moedas, vai, 50 moedas, brincando, 40 moedas. E aí eu peguei, né, domingo de manhã, moeda por moeda, e traça linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, se tem oco, se não tem oco, se está perdendo mínima, se não está perdendo mínima, se está em região de suporte, se está em região de resistência. Eu passei a manhã de domingo, acho que das 8h30 até umas 10h30 da manhã, só analisando moeda e separando nos papeizinhos, né? Ah, umas estão para long, outras estão para as que estavam mais interessantes. E posicionei alarme para cima, para baixo, alarme para cima, para baixo. De repente, alarme é legal, mas de repente parece que vem tudo junto, né? Começa a pipocar alarme para lá, para cá, para lá. Aí você volta para o gráfico para ver uma moeda e se não desenhar, se não escrever, e se não escrever no alarme, às vezes se perde. E eu perdi essa entrada aqui nessa Magic, era uma entrada assim de gala, porque ela estava fazendo o oco, né? Tava assim, tudo perfeito. Sabe quando aquela coisa tá, olha, não tem como dar errado essa entrada aqui. E realmente, a hora que eu tracei a FIBO, deu certinho no segundo alvo, né? Nem no primeiro, fez, se eu não me engano, foi até o terceiro alvo. E eu perdi essa entrada porque ela estourou o alarme junto com outras moedas. Por alguma coisa eu não vi e daí não entrei. E daí já entrei em outra moeda, já fiz outra coisa, tudo mais. Quando eu fui ver, perdi a entrada. Até escrevi aqui, ó, que eu perdi a entrada. E aí volta, começa tudo de novo, analisa para fazer uma nova entrada. Acabei fazendo uma entrada em short nesses topos, né? Que tá, ela forma aqui tá formando um triângulo, enfim. Então, a hora que vim aqui, começou a mostrar que estava short, aqui um, dois, três de venda, shortei, fiz um take bom aqui, até, cadê? Aqui, ó. Fiz um take até no terceiro alvo que estava dando para mim, né? Claro, são operações mais curtas, né? E estava lá no 15 minutos, eu estava usando como referência, alavancado, e daí comecei. Para cá, aí ontem ou hoje ela deu uma entrada de long, as peguei long. Então eu venho fazendo isso, deixa eu pegar aqui outras moedas. Link com análise. Tem outra moeda entre as entradas, as fibras marcadas. Quer ver outra moeda que está tudo desenhado aí? É Ocean. Puxa, Ocean tirei o dinheiro dela. Olha lá, se você olhar, tem desenho para todo lado, ó. Então eu fiquei alvo, tem tudo aqui, ó. Eu fiquei o domingão me divertindo e fazendo take e consegui ficar em terceiro no grupo. Eu tenho mais uns dias dessa competição e aí eu vou acompanhando, né? Porque você vai pegando um pedacinho aqui, pedacinho ali, estopa aqui, estopa ali. Só que eu decidi fazer a seguinte estratégia a partir de agora, né? Eu vou fazer as operações com base no 12 horas, no 4 horas e no 15 minutos. Ou seja, eu vou buscar alvos mais longos, mais day trade, mais. Então, assim, o que eu acho legal, para mim, assim, tá sendo fenomenal, né, participar dessa competição. Primeiro porque eu tenho pouco tempo de mercado e estou em terceiro no grupo, está dando certo, né? Já fiquei em quarto, depois fui para oitavo, para sétimo, voltou para terceiro, vou para quarto, enfim. Eu estou sempre mantendo ali as posições primeiras. Em termos de resultado geral, são 91 mil participantes, eu já cheguei a ficar no 15 mil, não sei como é que fala esse número. Ou seja, o mundo inteiro, e eu estou lá posicionado, quer dizer, não está ruim. Então, a busca, né, de você, eu estou estudando, eu estou praticando e está dando resultado, não só o resultado financeiro, porque o resultado financeiro aqui não está valendo muita coisa, não. Mas eu estou positivo e eu estou fazendo as coisas certas. E outra, existe uma pressão grande, né? Quando você abre um trade desse, existe uma pressão, porque você tem tempo, você tem que abrir, você tem que. Se eu passar sem abrir operação, eu vou ter resultado.
Então, assim, você, para abrir cada operação, eu penso, analiso e tudo mais, está sendo uma, um teste muito forte, né? Se os conceitos, se o aprendizado que eu estou tendo de análise gráfica, de análise de sentimento e filtro de moeda, como é isso, como eu estou tendo um resultado positivo ou não nesses quesitos, né? E uma coisa que assim, tá ficando cada vez mais claro para mim, e isso vai transformar no dia a dia daqui para frente, já que eu quero ser um trader profissional, né? Só viver disso, que é você ter que começar a fazer como qualquer atividade na sua vida, é criar protocolos, né? Criar caminhos, criar conceitos. Ó, eu vou ter que fazer isso em primeiro, isso daqui, depois isso. Eu faço dessa maneira essa entrada, eu registro as informações, um fluxo, né, de informações aqui. Até eu baixei um curso de planilha para eu entendo bem de Excel, só que para fazer tabela dinâmica e para fazer dashboard, pra fazer aquelas planilhas com uns gráficos mais elaborados, e só para poder fazer esse tipo de coisa, né? Você tem que ter o controle, tem que ter o operacional muito definido e tem que ter um método, né? Acho que essa é a palavra que eu tinha que usar, um método de trabalho. Se você não tiver isso, se perde e perde principalmente dinheiro. Que nessa brincadeira aqui, uma entrada errada que você faz, um stop errado, uma moeda como essas, né? Já que o mercado ele está assim fraco, as moedas consolidadas não estão dando entrada, é moeda de pump and dump. Então, uma dessas, ela dá aquelas agulhadas. Se você entrou errado, vai tomar agulhada na cara. Então, precisa realmente redobrar a atenção. Mas está sendo, para mim, extremamente agradável.